Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Flamengo de novo, sempre o Flamengo, tá passando por cima de todos os outros clubes para ter o público nos estádios, somente ele. O Grêmio tá ameaçando não entrar em campo. Eu vou explicar essa história para vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Em primeiro lugar, eu sei que tem muitos seguidores inscritos aqui no canal que são torcedores do Flamengo. E quando eu falo no Flamengo, especificamente atual, no que o Flamengo está fazendo, e mais uma vez o Flamengo sendo protagonista de algo isolado, de algo individualista, de algo sem pensar no coletivo, eu não estou falando da instituição. Eu não estou falando do emblema Flamengo, dessa nação de 45 milhões de torcedores, não é disso que eu tô falando. Não é você, torcedor, e eu sei que é muito difícil separar esse tipo de coisa. Quando alguém fala do Flamengo, o torcedor, ele se sente ofendido. Mas eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala do Flamengo, não é a instituição. O problema das instituições são as pessoas. Porque instituição, ela não tem voz, ela não assina papel, ela não participa de reuniões. O Flamengo como um todo, ele não, o emblema Flamengo, o símbolo Flamengo, ele não toma decisões. Quem toma as decisões são as pessoas que gerem o clube. Então a minha crítica é para quem hoje comanda o Flamengo. Aí se você quiser se sentir ofendido, porque, enfim, tem algum tipo de torcida por dirigentes, diretores, presidentes, bom, aí tudo bem. Aí você pode, tem todo o direito e aí o recado é para você. Agora, você que é torcedor, não deve nem compactuar com esse tipo de coisa, né? No momento que a gente está vivendo, no momento em que se preza pela coletividade, o Flamengo, ou as pessoas que hoje gerem o Flamengo, mais uma vez tomam uma decisão para simplesmente beneficiar a si próprio. Não tem nenhum tipo de senso coletivo. Para vocês entenderem, o Flamengo obteve uma liminar na Justiça, a liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para poder ter público nos seus estádios. A partir dos 3 próximos jogos, em eventos testes, inclusive, tendo uma parcela ali da população, da capacidade do estádio, para que o Flamengo possa ter público nos seus estádios. Eu nem vou entrar no mérito de que se o público deve retornar agora ou não. E eu realmente entendo que a decisão em liberar esse tipo de coisa tem que ser sim do poder público, juntamente das autoridades sanitárias, para entender qual é a realidade da cidade, do estado, com relação aos números, superlotação dos hospitais. Eu nem vou entrar no mérito se o público tem que voltar nesse momento. Agora, porque São Paulo tem uma determinação a partir do dia 1º de novembro, outros estados, o próprio Belo Horizonte, né, chegou a liberar antes também. Mas assim, tirando toda essa parte, o que o Flamengo está fazendo é querer um benefício, porque assim, vocês acham que os clubes não estão sofrendo sem receitas? O torcedor que não está podendo ir nos estádios, vocês não acham que esse cara está sendo prejudicado também? O clube que não consegue, que está há 2 anos, 2 temporadas, tendo que fazer malabarismos com patrocinadores para tentar entregar um produto e obter receita em anos difíceis para poder contratar e tudo mais, vocês acham que os outros clubes também não estão querendo o público nos estádios? É óbvio que sim, só que a gente está diante de uma situação que aos poucos está sendo resolvida, muito aos poucos, mas enfim, a gente está caminhando para que as pessoas imunizadas, dentro de um distanciamento, com uma capacidade ainda menor dos estádios e tal, para que a gente possa voltar a nossa vida ao normal. Mas por que o Flamengo quer atropelar tudo, gente? É isso que eu não entendo. É isso que não entra na minha cabeça. O Flamengo, que obteve essa liminar do poder público, simplesmente quer passar por cima dos outros clubes para obter público nos seus jogos, independentemente se os outros terão ou não. Sendo que o acordo inicial sempre foi, se um voltar, volta para todos, que todos retornariam ao mesmo tempo. Isso já tinha acontecido ano passado. O Flamengo de novo envolvido em uma medida egoísta, que só beneficia a si. Por que não pensar no coletivo? Aí houve uma reunião da CBF com 19 clubes da Série A. Por quê? Porque o Flamengo não compareceu. O Rodolfo Landim emitiu uma nota dizendo que não é poder da CBF definir se vai ter público nos estádios ou não. Independentemente disso, se o acordo entre os clubes foi que todo mundo voltaria ao mesmo tempo, por que essa decisão arbitrária, egoísta, individualista? É isso que não dá para entender, gente.
E aí os outros 19 clubes, obviamente estão se sentindo lesados se o Flamengo conseguir, através dessa liminar, receber público nos seus jogos, estão entrando com uma ação no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para derrubar essa liminar. E todos concordaram que antes do dia 28 de setembro não tem público nos estádios para ninguém. Porque se tiver para um, tem que ter para todos. Mas isso é meio óbvio, gente. E aí os caras querem falar em liga separada, uma superliga separada da CBF, que os clubes vão organizar, mas de que jeito? Se tem um que tá roendo a corda, se tem um que tá sendo traíra. Não, vamos lá que é certo. E aí na hora H, opa, desculpa aí, tô fora, eu vou aqui por esse lado que aqui me interessa mais, é mais legal. Não, mas aqui vai ajudar todo mundo. Não, mas eu quero ajuda só pra mim. Vem cá, tchê. Não dá pra admitir um negócio desse. E aí tem um outro negócio que é mais absurdo ainda. Porque entre esses jogos que o Flamengo tem a liberação da Prefeitura do Rio, está o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio no Maracanã. O Flamengo já está classificado. O Flamengo meteu 4-0 no Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Pode jogar com reserva, sub-15, sub-13, que não adianta, o Grêmio não vai reverter. O Grêmio não vai meter 5-0 no Flamengo. Nem 4 para levar para os pênaltis. O Grêmio não vai nem ganhar o jogo, tá? Mas isso é uma outra discussão e não cabe nesse momento. Porque isso é menor, não está no mérito da questão. O Flamengo quer público nesse jogo. Só que na ida, o Grêmio não teve direito a ter público. E eu não estou nem falando sobre o benefício desportivo de ter torcedor empurrando e que talvez o resultado não fosse o de 4-0, porque poderia ter sido. Eu estou falando de receita. O Grêmio não pôde abrir o seu estádio para o seu torcedor. E aí no jogo de volta, dentro de uma mesma competição, dentro da mesma fase eliminatória, dentro do mesmo confronto, o Flamengo quer o benefício de ter público no Maracanã, sendo que o Grêmio não teve em Porto Alegre. E aí, amparado pelo departamento jurídico, o presidente Romildo Bolzan está ameaçando não entrar em campo. Se o Flamengo comercializar ingressos para esse jogo de volta, no meio da próxima semana, o Grêmio ameaça não entrar em campo. Porque a competição ela é organizada pela CBF. E aí vai haver um imbróglio, gente, que vai se arrastar. Porque assim, o poder público, a justiça comum, está liberando o Flamengo de ter público. Só que o campeonato organizado pela CBF, ele determina que numa fase mata-mata, se você tem público num jogo, você tem que ter no outro. Então o Grêmio está amparado pelo regulamento. Caso o Flamengo comercialize ingressos, ele estará descumprindo o regulamento, porque não teve público em Porto Alegre. Então o Grêmio tem um amparo jurídico aí. A CBF é uma entidade privada. Ela pode definir os rumos da sua competição. E ela definiu dessa forma. Ah, mas o Flamengo conseguiu na justiça comum a liberação. E aí que entra o problema. A justiça comum, ela se sobrepõe à justiça desportiva. Ela é maior, ela é mais forte. E é por isso que os clubes estão tentando derrubar essa liminar do Flamengo obtida. Porque ele, daqui a pouco, se essa liminar não for derrubada, o Flamengo vai conseguir receber público nos seus jogos. Só que aí vai vir o problema. Dentro da autorização da Justiça Comum, o Flamengo vai conseguir público nos seus jogos, mas estará descumprindo o regulamento da CBF que organiza o campeonato. E aí a gente vai ter um embate jurídico. O Grêmio não vai entrar em campo, ou vai entrar, e daqui a pouco vai cobrar na justiça a anulação do confronto, do jogo, sei lá o quê, vai parar o campeonato, não sei o que pode acontecer. Só que a gente sabe também que a FIFA não recomenda, não concorda, não gosta, não autoriza, não valoriza quando clubes entram na justiça comum para obter benefícios dentro do campo desportivo. Inclusive, sob pena de sanções, sob pena de punições. Então isso não seria bem visto aos olhos da FIFA. E aí, obviamente, o Grêmio, não só o Grêmio, eu tô falando do Grêmio por conta desse confronto específico da volta do mata-mata da Copa do Brasil, mas os outros 19 clubes, outros dirigentes e a própria CBF, se não quiser proteger o seu afiliado Flamengo, se realmente conseguir entender que o próprio Flamengo está descumprindo um regulamento da própria entidade, for a FIFA para obter questionamentos ou até mesmo punições ao Flamengo. A pergunta que fica diante de tudo isso é por quê? Precisa disso? Se está todo mundo precisando de público, se está todo mundo querendo, por que esse movimento não é feito de forma coletiva? Não é conversado com os dirigentes, com as próprias autoridades, negociando
tentando mostrar um projeto para minimizar os riscos de uma segurança sanitária, para que aos poucos o público possa retornar aos estádios. Não, o Flamengo tem que fazer tudo por conta própria. Isso não dá. Isso realmente não dá para aceitar. De novo, o Flamengo, vulgo pessoas que hoje gerem a instituição. Aliás, o Flamengo não merecia isso. Comenta aqui o que vocês acham, o que vocês acham dessa história toda. Eu acho lamentável, é um absurdo, e vou acompanhar de perto essa situação para ver até que ponto esses caras vão chegar. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!